Fala, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o John Nomad e esse é o meu canal. Atualmente eu moro na Irlanda e trabalho num carro de sorvete. Como no vídeo passado eu deixei a máquina ligada, e aqui é uma continuação do vídeo anterior. Como o vídeo ficou muito longo, automaticamente eu decidi gravar um outro vídeo para vocês, para comentar algumas coisas que são bem enfáticas, né? E cruciais de ser faladas, mas normalmente pouquíssima gente fala. Vocês vão ver poucas pessoas falando sobre isso, que é o fator das coisas ruins da Irlanda, né? O que tem de ruim nesse país? Bom, vamos lá. A primeira coisa que sim é muito ruim de estar aqui é a saudade. Cara, a saudade é uma das piores coisas que você sente quando você chega aqui. E automaticamente quando você desembarca do avião, você sente um pouco de alegria, porque você está conseguindo realizar um sonho, mas automaticamente você se sente também muito sozinho. E quando você tem esse choque de realidade que você chegou e tal, e você no Brasil era alguém, porque quando você chega aqui você já tinha uma vida no Brasil e tudo mais, sendo que você vem pra cá e aqui você reiniciou do zero, do absoluto zero. E aí quando você chega na Irlanda, o que acontece? Como você reiniciou sua vida do absoluto zero, aqui você não conhece ninguém e ninguém te conhece, então você não é ninguém. Você não é ninguém. E quando você se sente nessa situação, começa a bater o desespero, vontade de ir embora pro Brasil, porque você olha para um lado, olha para o outro e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu tinha meu trabalho no Brasil, eu tinha a minha vida no Brasil, não era excelente, mas eu era alguém no Brasil. Eu tinha meus amigos, eu tinha minha família perto de mim, eu tinha todo o apoio moral, financeiro e espiritual que eu precisava. E agora eu tô num país onde eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. E aí como é que eu faço? Eu quero ficar, mas não quero ficar porque é muito ruim estar aqui e, enfim, a sensação é horrível de você voltar do zero. E na grande maioria das vezes a gente chora, porque você tem esse choque de realidade e vê que nada daquilo que você estava imaginando é real. E quando você começa a procurar trabalho e começa a procurar casa e começa a encontrar as grandes dificuldades aqui, isso só vai deixando você cada vez mais com mais vontade de ir embora, porque tem muita dificuldade. Porque, como eu disse no vídeo anterior, eu visitei na média de 30 casas, mais ou menos isso, umas 30 casas para conseguir fechar, para escolher 5 das que eu gostei, e das 5 eu consegui fechar com uma, porque foram me eliminando e eu fui eliminando algumas casas, e das últimas que eu fiquei, outras pessoas entraram e eu consegui entrar nessa que eu estou atualmente. E quando você se depara com esses pequenos poréns, porque assim, se fosse no Brasil, você pegaria o seu Google Maps ou pegaria seu telefone, abriria o OLX, pesquisa outra casa e simplesmente aluga outra casa e não faz diferença nenhuma, sabe? Mas estando aqui, quando você se esbarra nessas primeiras dificuldades, as primeiras coisas que acontecem antes de você começar a trabalhar, antes de você conseguir uma casa, antes de você estar num local onde você se sente bem, cara, é muito difícil esses primeiros dias. E são cruciais. Depois de algum tempo você acaba acostumando a voltar do zero de novo, porque você começa a conhecer pessoas, você começa as suas aulas na escola, então automaticamente você começa a ter contato com pessoas, e aí você vai se sentindo menos sozinho diariamente. Mas inicialmente, quando você começa nos seus primeiros passos aqui, é muito difícil. E aí eu tenho uma dica para todo mundo poder fazer, que foi exatamente o que eu fiz, que foi o que deu certo para mim. Claro que pode não dar certo para você, mas foi o que deu certo para mim.
Quando eu comecei a sentir vontade de ir embora, na primeira semana que eu estava na Europa, eu... Sorry, have you got bottles of water by any chance? Water? Water? No. Oh, excuse me. I have water. Yes? Great, thank Oh, you. Thank you. €2, please. Thank you. Thank Thanks you very a million. much. Excuse me. Oh, I'm sorry. Thank you. Thank you. Morning. Hello. How are you? What do you like that, eh? You say what you like. Have you got any? Hundreds and thousands. Hundreds and thousands in Sunday. Sunday, okay. And then we get a strawberry Sunday for herself. Okay. Hopefully stay till for tomorrow as well. The weather is lovely, isn't it? We want to flick? Thank you. Remember, you got to hold my Thank you. Thank you. Enjoy, have a nice day. Então, como eu estava falando, pessoal, desculpa, o cliente chegou, automaticamente eu tenho que atender. O que acontece? Você tem que fazer uma lista dos motivos, do porquê que você veio para a Irlanda. Ah, Jonas, eu vim para a Irlanda, no meu caso, eu vim para a Irlanda porque todas as vezes que eu comecei em algum trabalho decente, interessante, e eu tinha a chance de crescer para mudar de vida, eu esbarrei no inglês e eu não tinha o inglês suficiente para essas funções. E aí automaticamente eu comecei a me sentir frustrado no Brasil por conta de vários motivos, dentre eles trabalhar só para pagar contas, telefone, enfim. Você vai começando a pagar suas contas e automaticamente você vai para a rua para comer alguma coisa, você sai um pouquinho para passear, vai num shopping e come um lanche, enfim. Quando você vai ver no final do mês, seu salário não valeu de muita coisa, né? E automaticamente eu comecei a me sentir frustrado quanto a isso. Então esses foram os meus motivos de ter vindo para a Irlanda. Então eu escrevi num caderno os 10 motivos de eu ter vindo para a Irlanda. Foi o primeiro passo que eu dei para permanecer aqui, porque na hora que eu me senti sozinho, comecei a ter muita vontade de ir embora e eu comecei a lembrar, por que eu vim para cá? O que eu estou fazendo aqui? Se no Brasil eu era bartender, eu era conhecido, eu tinha muitos clientes, meus clientes me tratavam muito bem, eu tinha cliente todo final de semana, se eu quisesse trabalhar todos os finais de semana. E aí eu fiquei pensando, por que eu estou na Irlanda tendo que recomeçar do zero, sendo que eu tenho função no Brasil para trabalhar todos os dias se eu quiser. E aí eu comecei a escrevi, porque no Brasil eu não tinha condições de me manter, porque no Brasil eu não tinha poder de compra.
Porque no Brasil meu inglês não era o suficiente. Porque no Brasil... Então eu escrevi a minha lista dos meus motivos de por que eu mudei para a Irlanda. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu possa me lembrar com frequência e sempre que eu preciso, sempre que me bate o desânimo, sempre que meu TDAH começa a gritar dizendo o que você está fazendo aqui, vai embora e tal, tudo vai dar errado, enfim, entre outras coisas, eu automaticamente pego a minha lista e leio novamente para mim, para que eu mesmo me lembre por que eu estou aqui e qual é o motivo de eu permanecer aqui. E aí automaticamente eu consigo me manter com tranquilidade, calma e voltar à minha realidade, botar de novo o pé no chão, que é o que eu preciso para poder permanecer. Esse é o primeiro ponto. Vamos às dificuldades que eu encontrei quando cheguei aqui. Bom, a primeira dificuldade de tudo foi arrumar casa. Casa aqui na Irlanda é muito difícil de você arrumar. É mais fácil você arrumar trabalho do que você arrumar casa. E olha que arrumar trabalho não é fácil, mas é mais fácil você arrumar trabalho do que você arrumar uma casa que seja decente. Porque na grande maioria das vezes, vocês quando chegarem, vocês vão visitar algumas casas e vão visualizar isso que eu estou falando para vocês, que na maioria das vezes as casas são divididas para um quarto dividido para duas pessoas. Uma pessoa que você nunca viu na vida vai dividir o quarto com você e você vai pagar 500 euros para dividir um quarto com outra pessoa. Cara, é muito dinheiro para você ter que dividir um quarto com uma pessoa. Só um minuto aqui, chegou novamente. Hello. Hello. How are you? One ice cream. A casa, como é uma dificuldade enorme, então você começa a procurar a casa e começa a pensar, caramba, eu juntei dinheiro pra caramba no Brasil para chegar aqui, porque a comprovação financeira é muito alta para você chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, o meu dinheiro, vou gastar 600 euros ou 500 euros por mês para dividir um quarto com uma outra pessoa, seja homem ou seja mulher. Para dividir um quarto com outra pessoa é muito dinheiro. E aí eu entrei em parafuso da seguinte forma: cara, é muito dinheiro para eu dividir um quarto com uma outra pessoa. Se for para dividir quarto, eu prefiro voltar para o Brasil, porque para pagar esse valor, dividir um quarto com outra pessoa que eu nunca vi na vida e ter qualquer tipo de problema, porque você não sabe quais são as formas da outra pessoa, você não tem privacidade para deitar na sua cama a hora que você quiser, ou você está dormindo, a pessoa chega do trabalho e aí você tem problema com essa pessoa, porque tipo, você chega do trabalho cansado e você não pode descansar, porque quando a pessoa chegar, se a pessoa trabalha diferente de você, um horário diferente ou num tempo diferente, ela vai chegar no horário dela, como você já chegou no seu, e aí automaticamente o que vai acontecer? Ela vai chegar e vai te acordar, ou ele vai chegar e vai te acordar, porque ele vai chegar e vai querer acender a luz. Ele também paga o aluguel do quarto, então ele vai querer acender a luz do quarto para que ele possa trocar de roupa, para escolher a roupa que ele vai usar depois do banho, ou ela vai usar depois do banho, ou enfim, para fazer alguma coisa, para mexer no computador, para jogar no celular, para falar no telefone, ou para fazer chamada de vídeo com alguém do Brasil, ou para falar com a namorada, ou para conversar com outra pessoa, enfim. E aí você não tem privacidade e a outra pessoa também não tem privacidade, porque os dois estão morando no mesmo quarto. E aí as duas pessoas estão morando no mesmo quarto. E automaticamente você vai dividir a casa com outra pessoa, dividir o quarto com outra pessoa, você não tem privacidade para você levar ninguém lá, você não tem privacidade para você deitar à vontade na sua cama, você tem que dormir o tempo todo coberto, você não pode conversar com outra pessoa no telefone, porque automaticamente você está falando no telefone se você fizer chamada de vídeo com outra pessoa. A pessoa que divide o quarto com você vai estar visualizando absolutamente tudo, você não tem liberdade. E aí eu falei para mim, não, para mim quarto dividido não tem como, e se eu não arrumasse nenhum outro quarto separado, automaticamente sim, eu retornaria para o Brasil. Essa foi a minha limitação, cada um tem um limite, e a minha limitação foi essa: se eu não arrumar um quarto separado só para mim,
eu não quero ficar, porque para ter que dividir casa pagando um valor absurdo, para ter que dividir quarto pagando, porque você já divide a casa, então ter que dividir o quarto pagando um valor absurdo, para mim foi uma coisa que ficou totalmente inviável e fora de cogitação, né? Porque o valor é absurdo para você já ter que morar só num quarto sozinho, ainda mais para dividir o quarto com outra pessoa. Então essa foi a minha primeira limitação, foi essa. A minha segunda limitação começou na hora que eu não estava arrumando trabalho e eu comecei a ficar desesperado, como 99% dos brasileiros que chegam aqui. A gente fica assim desesperado para poder arrumar um trabalho, porque você vê seu dinheiro indo embora, seus reais indo embora em formas de euros, mas você está pagando em real. Você não pode se iludir e pensar, ah não, eu estou pagando em euro. Não está pagando em euro, você está pagando em real. E aí você vê seu dinheiro indo embora e você fica pensando, caramba, meu dinheiro está indo embora, eu não tenho uma forma de pagar meu aluguel, meu próximo aluguel, e aí eu faço o que da minha vida? Aqui eu não tenho da onde tirar dinheiro, e mesmo se eu pedisse pro meu familiar ou para minha família no Brasil para mandar dinheiro para mim, o que eles poderiam fazer? Tipo, se eles juntarem no Brasil R$500 para me mandar, esses R$500 chegam aqui e não dá nem 100 euros. E aí você para pensar e fala, caramba, eu faço o que da minha vida se meu dinheiro acabar aqui? Aí você começa a entrar em parafuso e a preocupação começa a ficar grande e você fala, caramba, e agora o que eu faço da minha vida? E agora o que eu faço da minha vida? E aí começa a sua segunda limitação. E esses, pra mim, são só esses os pontos ruins. O clima, a gente acaba acostumando. Por mais que você fale, ah não, pô, o clima é muito ruim. Eu venho do Rio de Janeiro, senhores. Eu morava no Rio de Janeiro, onde fazia 35, 37, 40 graus. Quando eu saí do Rio de Janeiro, no dia que eu saí do Rio de Janeiro, tava 37 graus. No dia que eu cheguei na Europa, tava 12 graus. Eu cheguei em Portugal, senti como se eu estivesse tomando uma porrada, porque, cara, 37, sair de 37 para 12 é uma coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. E a minha roupa, que era do Brasil, não servia para absolutamente nada. Eu senti um frio absurdo e muita ventania. E aí automaticamente eu comecei a me sentir horrível por conta disso. E aí eu queria comprar alguma coisa, mas aí entra naquela limitação do teu dinheiro, né? Aí você fica se controlando pra caramba. Pô, se eu gastar meu dinheiro todo, como é que eu vou fazer pra me manter e tudo mais? E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da praia, que o clima limpou. Olha como tá lindo esse lugar. Esse lugar é maravilhoso para trabalhar. Acho que não existe um lugar tão bonito assim que eu pudesse trabalhar. Trabalhar de frente pro mar é algo que é surreal, cara. É muito, muito, muito bom. E aí as pessoas começam a chegar. Hoje vai dar praia. As pessoas vão começar a vir. Quando começa a chegar mais ou menos 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, agora são 12h46, 1h30 da tarde, 2 horas da tarde mais ou menos, a praia vai encher. Não é igual do Brasil. As pessoas aqui não vêm de biquíni pra praia, não vêm de calção pra praia, nem vêm de sunga. As pessoas aqui não andam na praia pra entrar no mar. É muito, muito, muito raro. E eu vou postar pra vocês lá no meu Instagram uma foto de um cara entrando dentro d'água. E eu falo pra você que é loucura, porque tipo, a temperatura fora da água aqui agora tá, deixa eu ver aqui, acho que tava 10 graus na hora que eu olhei. Agora tá 13 graus, senhores. 14 graus. 14 graus fora da água. Dentro da água deve estar 6, 5, porque essa água tá muito gelada. E por conta disso que tá essa névoa por cima da água, porque a água está evaporando e aí automaticamente o vento está batendo de lá para cá e trazendo a névoa de lá para cá. Mas isso é vapor de água só, nada mais. E bom, enfim, é esse o segundo vídeo do meu canal. Eu espero que vocês gostem e deixa o like, não se esquece de curtir
de se inscrever e de compartilhar. E deixe aqui embaixo na descrição do vídeo ou nos comentários na descrição do vídeo não, nos comentários, deixa aqui nos comentários a sua dúvida ou o seu comentário. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Esse foi mais um dos meus vídeos e até o próximo.